Boa noite, pessoal. Pronto. Hoje a gente vai para a nossa aula 3, do nosso curso de História da Ciência, e hoje nós vamos fazer uma introdução à história da eletricidade e magnetismo, que vai ser completada na próxima aula. Tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da eletricidade, do magnetismo, do galvanismo e da ótica geométrica, que eram quatro campos que não se sabia ainda estariam integrados no fim do século XIX. Tá? Vamos lá. Bom, o eletromagnetismo ele tem sido estudado já há muito tempo. Parte desse campo estava associado a fenômenos relacionados a cargas elétricas estáticas, que era chamado antigamente de eletricidade, tá? Parte deles ao magnetismo, ah, e parte a magnetostáticos, o magnetismo, e parte deles ao galvanismo e a ótica, que não era vista como integrada. Então, por isso vocês estão vendo essas linhas aqui concorrentes, né, que vão se juntar aqui nessa primeira etapa. E uma linha aqui que é praticamente paralela, porque assim, não é paralela, né? Se você for ver, elas têm alguma aproximação, mas essa aproximação só vai ser vista no fim do século XIX, que é a ótica. Então, tem vários pesquisadores, você pode dar um pause aí no vídeo para ver, né, os nomes que estão envolvidos aqui nessas formulações. Você vai entender aí que esses campos estavam separados e vão ser unificados. Então, a nossa discussão vai ser em torno desses processos que vão levando à unificação dessas coisas, sem ter a pretensão de descrever a história como se encaminhando para aí. Então tá, século XVII, até o século XVII, tá? A eletricidade, no que tange aí da antiguidade até o Renascimento, tá? Pouco se sabia, tá bom? Até o século XVII, pouco se sabia. Nesse sentido, como foi falado ainda há pouco, ainda se considerava que os fenômenos elétricos e magnéticos eram distintos. Não se sabia do vínculo associado aí à carga elétrica para os dois, tá? Em 1550, tem um fato marcante aqui que permite com que essa divisão metodológica entre eletricidade e magnetismo, que é uma descoberta por parte de um frei italiano, Gerolamo Cardano, que vai distinguir o âmbar, que tinha os efeitos elétricos, do ímã, tá bom? Então ele vai fazer como é que eu posso dizer, essa divisão mais explícita. Aparentemente já eram dois fenômenos distintos, né? E só que agora isso se faz manifesto. Então, na obra de 1600 de William Gilbert, que era médico da coroa inglesa, ele vai distinguir, assim como fez Cardano, o âmbar dos ímãs, vai fazer observações sobre fenômenos elétricos e magnéticos como fenômenos separados. Os fenômenos elétricos, tá? Esse foi um dos erros do Gilbert a propósito. Os fenômenos eram considerados em elétricos e não elétricos. Hoje a gente sabe que toda a natureza, toda a matéria é elétrica, tá bom? Mas Gilbert começou uma denominação que classificava os fenômenos em elétricos e não elétricos. E ele tinha uma teoria, foi uma das primeiras teorias que a gente pode até considerar como precursora da ideia de campo, que ele considerava que haviam eflúvios ou pequenos vórtices que eram liberados pelo calor, tá? Por meio da fricção, e que isso é que provocava a eletricidade. Essa teoria ela tinha uma dificuldade de explicar por que, que os corpos se repelem, porque se você for pensar que um eflúvio é liberado de um objeto e o traz e o puxa em direção a esse objeto, está tudo tranquilo para explicar. Agora, para você explicar por que, que esse objeto repele o outro, isso fica difícil. Mas aparentemente em 1600 isso não era uma preocupação. Tá? Cabeu, em 1602, tá? Conhecendo o trabalho do Gilbert, introduz esse novo conceito que eu acabei de mencionar para vocês, que é a repulsão elétrica. Tá? Só que ele atribui uma origem mecânica a esse fenômeno. A repulsão elétrica, na forma que mais próxima do que conhecemos hoje, se associa a um trabalho de um outro
físico de um outro cientista natural, né, como eram chamados à época, Thomas Brown, em 1646. Ou seja, demora mais ou menos uns 40 anos para ter uma explicação mais plausível, tá, desse fenômeno que foi descoberto em 1602. Por exemplo, né, olha o contexto que a gente traz aqui da obra do Cabel. O Cabel ele acreditava na imobilidade da Terra, tá? Nicolau Cabel, e tentou achar erros na obra de Gilbert. Então ele estava estudando a obra de Gilbert, não buscando uma contribuição, mas buscando um embate teórico com ele, porque ele desacreditava da ideia da Terra em movimento, tá? Que discutimos isso nas aulas 1 e 2. Então ele considerou, né, incorretas as hipóteses de Gilbert sobre a natureza dos materiais elétricos, tá? O que, de certa maneira, isso pode ser compreendido como um avanço, e ele acrescentou materiais à lista dos elétricos. Então ele parte de uma outra premissa, tá? Que estava associada à incorreção das hipóteses do Gilbert. Quais eram as hipóteses de Cabel, então, que eu acabei de apresentar, quer dizer, eu acabei de propor para vocês que as hipóteses eram diferentes? Então, ele acreditava que o ar, por exemplo, era considerado fundamental para a ocorrência da repulsão. Então, com isso, era preciso fazer experimentação para detectar se isso de fato acontecia. E as tentativas realizadas na Academia del Cimento envolveram a produção de vácuo, que sem vácuo a gente não tem como ter repulsão elétrica. Então, os resultados se mostraram, nessa época, inconclusivos quanto à necessidade de ar para atrair e repelir corpos elétricos, o que foi atribuído a uma dificuldade de produzir vácuo. Então, uma outra coisa, né, é que a atração elétrica já havia sido também considerada nesse trabalho mútua, ou seja, ocorre entre os dois corpos. Em 1675, pouco tempo depois, Robert Boyle produz vácuo e conclui que a atração ocorre tanto com ar quanto sem ar, o que é uma concepção muito mais próxima de repulsão elétrica que nós temos hoje. Então, em 1675, no século XVII, Robert Boyle, mesmo das transformações gasosas, consegue produzir vácuo e mostrar de maneira inequívoca que a repulsão elétrica não depende da existência de ar. Então, é importante a gente entender isso para a gente entender que não é o ar que produz a atração, mas sim uma característica própria da eletricidade e que ela pode ocorrer, inclusive, no vácuo. Tá? A propósito, gente, eu vou tratar disso na aula que vem, com certeza, quando a gente for falar de Faraday, sobretudo. Mas você vê como uma descoberta ela fica, às vezes, perdida num mar de conhecimento e as pessoas não se tocam. Mas quando vai se formular a teoria do campo, acredita-se piamente que para ocorrer uma interação entre dois objetos tem que ter meio material para mediar isso. E isso que, na verdade, é a força do éter provém desse obstáculo substancialista. Tá? Em 1706, já século XVIII, Francis Hauksbee, aqui tá faltando um K, ele começa a produzir tecnologias com isso. E uma das coisas que ele produz é uma esfera de vidro que é manipulada por uma manivela. Nessa esfera de vidro, utiliza-se um freio por rotação com a mão, tá? Desculpa, um freio por antirrotação com a mão, e isso permite o que hoje nós chamamos de eletrização por atrito. Tá? Então, uma das primeiras vezes que é sistematicamente produzida a eletrização por um processo de atrito está vinculada aí ao século XVIII por Francis Hauksbee. No século XVIII, então você veja, quando a gente vai estudar os processos eletrostáticos lá no Halliday, todos eles são colocados como se tivessem sido descobertos ao mesmo tempo. Mas na verdade não. É primeiro a atração, depois a repulsão, depois a eletrização por atrito. E então no século XVIII são iniciados os estudos da condução elétrica e da indução eletrostática. Tá bom? Por exemplo, né, eletrização por indução. 1729, associada ao Stephen Gray. Stephen Gray vai argumentar que a virtude elétrica, ou o fluido elétrico, ou enfim, essa nova característica aí que está sendo estudada, ela pode ser transferida, ou seja, você pode pegar a carga elétrica e tirar de um para o outro, o que é o processo de eletrização, por exemplo, por indução, por condução ou por contato. Tá? Então ele conhecia o John Desaguilar e ele mandou um trabalho dele à Royal Society, tá? Na seção Philosophical Transactions, em que ele distingue entre os corpos que conduzem eletricidade e os que não conduzem eletricidade. Lembra que anteriormente Gilbert estava associando os corpos a elétricos e a não elétricos. Agora
Gray vai fazer uma denominação ligeiramente diferente, ele vai dizer que tem corpos que conduzem a eletricidade, que são os condutores, e os que não conduzem eletricidade, que seriam os isolantes. Então, tecnicamente, os corpos que conduzem a eletricidade, por conduzir essa eletricidade, eles seriam os não elétricos, enquanto os que não conduzem a eletricidade, ou isolantes, seriam os elétricos. Pô, isso não parece ser o contrário? Não, porque um efeito de eletrização de um isolante permanece por muito mais tempo e, portanto, essas características elétricas podem ser detectadas, o que não acontece, por exemplo, com um condutor. Então, o Gray vai fazer a apresentação desse trabalho da eletrização por influência, o que hoje nós chamamos de eletrização por indução. Você vê que tem um gap entre essas coisas, tá? Entre essas descobertas. Já uns 5 anos depois, né, 1734, Charles Dufay, tá? Ele era francês, engenheiro real, tá bom? Não é Dufay, tá? O meu professor de eletromagnetismo falou Dufay, fala Dufay, que é a pronúncia francesa adequada disso. Mas você fala como você quiser, a gente fala Dufay, não tem problema, tá bom? O que você não pode é pegar e dizer assim, como se isso fosse uma outra língua que não fosse a sua. Se você quiser falar em português, fala, né? Dufay. Então, ele conhecia esses trabalhos do Gray e ele é o primeiro a apresentar dois tipos de eletricidade, tá, gente? Hoje a gente sabe que a eletricidade ou a carga elétrica ela tem dois tipos, positivo ou negativo, tá? Positivo ou negativo. Ela pode ser nula, que não é nenhum dos dois, né? Mas ela tem basicamente esses dois tipos. Então, ele apresenta dois tipos: a eletricidade que é produzida pelo vidro e a eletricidade produzida pelas resinas, quando você as atrita. Tá certo, gente? Então, é a vítrea e a resinosa, ok? Ele afirmava que a repulsão ou a atração dependia de como os objetos se eletrizavam, o que é uma noção muito próxima do que ainda nós temos hoje, tá? Na teoria eletromagnética moderna. Ele também apresenta a noção de que os opostos se atraem, semelhantes se repelem, o que também é algo muito próximo do que nós concebemos hoje. E ele afirma, ele não indica que o mesmo corpo pode adquirir os dois tipos de eletricidade. Então, ele não estava falando aí de conservação e também não estava falando acerca do balanço desses dois tipos de eletricidade. Bom, aqui pelas tantas, o trabalho de Newton já existe, tá bom, gente? Então, ele começa a aparecer nos trabalhos que tratam a eletricidade como um fluido. Então, o mais justo seria a gente considerar que o trabalho do Newton também está em rumo à unificação da física. Em 1747, Benjamin Franklin ele vai trazer uma teoria alternativa, e essas duas teorias vão ficar brigando até o século XIX, eu já vou mencionar isso para vocês. Ele vai trazer uma teoria de que a eletricidade é um fluido único. Tá? Ele vai chamar de carga, veja, ele chama de carga positiva e carga negativa, dois tipos de carga, correto? O que é uma influência do Dufay. A influência do Franklin é a ideia de carga positiva e de carga negativa. Com a diferença de que carga negativa é o excesso de elétrons e carga positiva é a escassez de elétrons. Hoje é uma concepção moderna que isso está pautado na teoria atômica e a teoria da quantização da carga elétrica, que é apresentada em primeiro lugar nos livros didáticos de física, nos livros de física 3, nos livros de ensino médio, tá? Mas na verdade isso só vem no século XX, ou seja, eu vou comentar isso posteriormente na nossa aula que a gente for falar sobre história da ciência e ensino, eu vou argumentar com vocês que isso é um anacronismo histórico. Você apresentar em primeiro lugar a ideia de quantização da carga elétrica, para falar de todas essas coisas, isso é um anacronismo histórico. Isso aí é totalmente desnecessário e complica a cabeça do aluno, tá bom? Isso aí tem que ser essa é a minha concepção, tá, gente? Por que isso é um obstáculo para o estudante? Isso tinha que aparecer no final do curso de Física 3, já com essas coisas sendo problematizadas no auge do eletromagnetismo. Tá bom? Então, para Franklin, a carga positiva é o excesso de fluido elétrico, ou seja, quando o objeto tem muito fluido, tá? E ele fica negativamente carregado quando ele tem pouco fluido.
Ele é um dos que vai sugerir que a matéria elétrica é descontínua, ou seja, formada de partículas muito sutis. Claro, isso propõe que o Franklin seja um atomista? Não, tá? O pensamento atomista ele está totalmente descreditado nessa época e ele só volta a ser considerado no século XX, com o advento da mecânica estatística, que é um dos temas das nossas próximas aulas. Então, Robert Simon, em 1759, vai entrar nessa briga defendendo, assim como Dufay, que a eletricidade tem dois tipos de fluido. Então, ele vai dizer que no estado neutro tem quantidades iguais desses fluidos, o que é uma concepção próxima do que nós temos hoje, pela exceção de que hoje nós não consideramos a eletricidade um fluido. Beleza? E que no estado eletrizado é excesso de uma carga sobre outra. Então, assim, desde o século XVIII, a gente já sabe que eletricidade, né, quer dizer, nós tínhamos condições objetivas de sabê-lo. Quando eu digo que a gente já sabe, significa já tinha condições objetivas de saber, tá bom? Não significa que todos os cientistas pensavam assim e que esse pensamento era hegemônico, mas que já tinha condições objetivas de se saber isso. Tá? E que no estado eletrizado tem um excesso de uma carga sobre a outra. Então, se tem mais carga de um tipo, vai ter uma dominância dessa carga. Se tiver mais tipo do outro, vai ter uma dominância da outra carga. Se tiver mais carga positiva, mais vítrea do que resinosa, vamos falar dessa maneira aqui, né? Ou mais positiva do que negativa, ou mais preta do que branca, ele vai ficar, né, com uma eletrização de uma determinada cor, de um determinado tipo, tá? Bom, quando é que essa disputa entre dois fluidos vai se resolver? Só no século XIX para o XX, tá, gente? Então, que fatores foram importantes para isso? A descoberta do elétron é um fator muito importante. Por que que é importante? Porque se a gente descobre que existe uma partícula, certo? Que compõe a matéria, então, obviamente, a carga, né, estará concentrada nessas partículas. Então, a ideia, tá, de que nós temos partículas compondo essa matéria é algo que vai contribuir para a gente saber se tem uma ou dois tipos de carga. A teoria do elétron de Lorentz, em 1880, também contribui nesse sentido, porque o Lorentz é um dos que propõe, inclusive, a força de Lorentz, que vai juntar as ideias de carga e campo, tá? De ação à distância e ação mediada por campos, e que, por isso, ele vai formular uma teoria acerca desse elétron pautada na teoria eletromagnética maxwelliana. A descoberta por Thomson da relação carga-massa do elétron, então, descobrindo que existe uma relação entre carga e massa do elétron, a gente supõe que esse elétron tem uma carga. E, a partir disso, com essas descobertas, a gente começa a entender a eletrização como ganho ou perda de elétrons. Você se pergunta, por que não prótons? Gente, vocês vão entender isso quando a gente discutir a história da física moderna, mas, basicamente, a energia de ligação entre o elétron da eletrosfera e o núcleo é muito menor do que a energia de ligação do núcleo. Então, para você arrancar um próton, você tem que despender muito mais energia do que você necessita para arrancar um elétron da eletrosfera. Essa que é a razão pela qual a gente perde ou ganha elétrons e do que a gente e não quer dizer, não é que seja impossível, né? A propósito, a gente vai falar de fusão, fissão nuclear, mas não é essa temática agora, porque isso não compreende os domínios que nós estamos estudando. Tá? Bom, essas teorias do século XVIII, tá, entre 1701 e 1800, elas contribuíram muito, sobretudo os trabalhos do Franklin, para o desenvolvimento da conservação de carga elétrica. Você já sabe, né, do seu curso de Física 3, que está assistindo a gente aqui, né, ou lá do ensino médio, tá, que o princípio da conservação não se destrói, não se produz, tá, cargas elétricas no universo. Esse é o princípio da conservação da carga. Kleins e Van Moschenbroek, tá? Que eram dois holandeses, em 1745 eles criam um dispositivo muito importante chamado garrafa de Leyden, cujo nome foi dado por Jean Nollet. Tá? Era uma garrafa revestida internamente e externamente de folha metálica e ela era cheia de água até a metade. Então pega aqui nosso copinho de Leyden aqui, ou vamos pegar a nossa garrafa aqui, ó. Aí ela era toda revestida por dentro por metal, por dentro e por fora, e se enchia ela até a metade de água.
tá? Que era o protótipo do que hoje a gente chama de capacitor, tá bom? E a função da garrafa de Leyden era armazenar fluidos elétricos. E eu boto fluidos elétricos entre aspas, porque essa era a denominação que eles utilizavam, mas você sabe que hoje nós não concebemos mais a carga elétrica como um fluido, tá bom? Em 1752, Franklin vai propor aquele experimento do papagaio. Não é tanto assim. O pessoal ele estava empinando papagaio na chuva, caiu um raio, ele nem morreu. Não, ele botava isso vinculado a uma chave de fenda vinculada ao chão e deixava o papagaio lá. Então, ele visava mostrar que o raio tem natureza elétrica. Qual a implicação disso, gente? A gente consegue ver que os fenômenos de laboratório e os fenômenos na natureza tem uma conexão e que eles podem, né, ser emulados fora do laboratório e que existem na natureza. Na verdade, a contribuição é muito maior, que a gente pode emular em laboratório fenômenos naturais. Isso também está completamente vinculado a uma mudança metodológica da ciência lá, que é empregada com Galileu no século XVI, tá, gente? Desculpa, no século XVII. Então, o experimento basicamente consistia em ele segurar uma chave próximo a uma linha, tá? E aí, com isso, o papagaio sumiu nas nuvens e a linha ficou eletrizada e ficou, como é que fala? Ela ficou tesa, ficou esticada, e quando ele aproximou, né, a chave próximo dessa linha, saiu uma faísca da chave, né, próxima à chave, que acertou o dedo dele, e com isso a gente pode ver que ela estava eletrizada. Então, isso foi muito importante, esse experimento do Franklin, para começar a se conceber ou para materializar a concepção de uma relação direta entre o fenômeno natural e o fenômeno experimental, sendo um fenômeno experimental produzido artificialmente em laboratório. Bom, se vocês pensam que eu trouxe uma curiosidade aqui, que está lá presente no livro, em 1753, Wilhelm Reichmann morreu executando experimentos parecidos, ou seja, não foi só dias de glória, teve muitos dias de luta também aí, e para alguns eles acabaram falecendo nesses dias de luta, tá? Como, por exemplo, o Wilhelm Reichmann. Em 1767, tá? Franklin, tinha uma amizade com Priestley, vai comunicar os resultados das experiências que ele fez com blindagem eletrostática por meio de uma carta, tá? Quais eram esses resultados? O Franklin, ele conseguiu eletrizar um condutor oco, tá? E perceber que a influência sobre um objeto colocado dentro dele, tá, era nula, tal qual, né, era provado nos teoremas de Casca sobre a gravitação. Priestley, então, genialmente, se você acha, né, como o Halliday fala, como o teu professor de física pode estar falando, se ele não souber alguma coisa de história da ciência, que foi o Coulomb que empiricamente achou a lei do inverso do quadrado da distância, você está errado. Eu sinto te informar isso. E se você acha que foi o Coulomb o primeiro a fazer isso, eu também sinto te informar, você está errado. Coulomb foi o primeiro a publicar uma relação entre força elétrica e distância, tá? No final do século XVIII. E ela, óbvio, foi muito importante essa publicação do Coulomb, porque ela materializa esse fato histórico, tá bom? Mas a ideia de vincular uma força elétrica à força gravitacional provém do insight do Joseph Priestley, um conhecimento prévio que ele tinha sobre os teoremas de Casca, de que o que é um teorema de Casca? O teorema de Casca mostra que uma casca esférica fechada ela produz uma força gravitacional zero no seu interior sobre um objeto posto no seu interior. Então, o Franklin obteve resultados dessa natureza, com condutores colocados no interior de condutores fechados, e o Priestley teve a sacada de que, bom, essa força também deve depender do inverso do quadrado da distância. E a propósito, já existia a mecânica newtoniana, e a mecânica newtoniana se agrega à eletricidade e começa
a produzir novos conhecimentos. Henry Cavendish, tá, em 1760, ele usou a balança de torção produzida por Mitchell, por John Mitchell, criada em 1750 para realizar experimentos. Ele não publicou esses resultados que já apontavam a acertada dependência da força com o inverso do quadrado da distância. Então, por isso que eu disse que o Coulomb foi o primeiro a publicar, mas ele não foi o primeiro a fazer. Por quê? Isso está documentado e o Maxwell acha esses resultados no século XIX e os publica mais de um século depois, no ano de 1879, tá certo, gente? Opa, aqui está incorreto, tá? Mas abaixo está certo. Não é isso aqui. Coulomb, 1785, corrobora experimentalmente a hipótese de Priestley, trazendo o que hoje a gente conhece por lei de Coulomb, mas que na verdade deveria ser chamada de lei de Coulomb-Priestley, tá? Priestley, desculpa. Ele se preocupou mais com a relação entre força e distância. Então, quando você vê no seu livro didático lei de Coulomb para o campo elétrico, isso não existe. E isso é uma mistura de fatores históricos com fatores pedagógicos para você compreender melhor esse conteúdo. Muitas vezes isso acaba dificultando, tá? A compreensão. E aqui tem um artigo da Cecília Popovic com a Helena Arroios. A Cecília é minha colega na editoria lá da Revista Enseñanza da Física, da Argentina. Esse artigo é primoroso, muito legal, né? Um beijo, Cecília, se você estiver vendo aí. Ela também entende português, embora ela seja argentina, né? Ela fala português também, tá? Muito bem, por sinal. A compreende muito bem, por sinal, português. E se vocês puderem ler, eu vou colocar a citação desse artigo aqui, tá? Para vocês verem depois, se vocês tiverem interesse em entender melhor como é que o livro didático leva a gente a compreender de maneira errônea certos fenômenos, certo? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o que para vocês? Que existem certas coisas nos livros didáticos que estão distorcidas historicamente. Tá? E aí que eu entro com esses detalhes. Por exemplo, relação entre força e distância, tá? Relação entre força e distância foi Coulomb. Quem propõe campo é Faraday, que vai propor o campo em 1800 e pós 1830, ou seja, 40 e poucos anos depois, 50 e poucos anos depois. Tá bom, gente? Então, lembrem-se sempre disso, tá? O Coulomb não se preocupou tanto com a natureza da carga e supôs os dois tipos de carga. Então, a hipótese que ele fez, Charles Augustin de Coulomb, francês também, era muito parecida com a hipótese tanto do Robert Zimmer quanto do Charles Dufer. Tá? O Coulomb ele tinha um procedimento interessante para determinar o quanto de carga foi tirada de uma esfera no contato. Ele pega duas esferas do mesmo material e do mesmo tamanho, carregou uma encostando a outra. E aí ele supõe o quê? Que ambas ficam com metade da carga, porque a gente não tinha um objeto que conseguia medir carga elétrica naquela época. Então, o procedimento dele foi bastante engenhoso. Tá? E com isso, a gente termina, tá, as abordagens sobre eletromagnetismo, digo termina entre aspas, porque no século XIX teve diversos desenvolvimentos. O George Green traz o conceito de potencial elétrico, que foi influenciado pelos trabalhos, claro, do Joseph Lagrange, do Pierre Denis Poisson, que vai propor a equação de Poisson. Tá? Quem mais? Tem mais algum que eu estou esquecendo aí. Tá? Mas depois eles vão aparecer de novo quando a gente for falar do galvanismo. No que tange ao magnetismo, conhecia-se menos ainda do que com respeito à eletrostática, ou à eletricidade. Vincula-se, né, os gregos vinculavam o que se chama de magnetismo à lenda do pastor Agnes, que foi contada por Plínio o Antigo no primeiro século dessa era comum. Tá? Uma outra razão, mas isso é uma lenda, né, gente? Não se sabe se realmente isso aconteceu. Isso foi contado por uma pessoa, mas não se sabe se realmente aconteceu. De que o Magnes, né, ele utilizava lá o seu bastão e com isso esse bastão ele atraía outras coisas e tal. Mas uma outra razão para isso é que na Grécia, na região da Magnésia, havia muita magnetita, que é o óxido de ferro. Então, por esse nome magnésia, magnetismo, né, já se faz a conexão de por que a gente chama de magnetismo. Tá? O Platão já teria registrado também a magnetita e o uso da bússola na Europa
só vai ser datado no século XII. Tá? É importante a gente entender que isso é um indicativo de que pouco se sabia sobre o magnetismo, embora tenhamos registros de que no século VI os chineses já sabiam utilizar a bússola. Só que a bússola deles não apontava para o norte, sim para o sul. Tá bom? Então, o uso da bússola parece na Europa ter sido atrasado. No século XIII, o Pierre de Maricourt, ou Petrus Peregrinus, como seria o seu nome em latim, ele descreve os polos dos ímãs e afirma também que os polos dos ímãs não podem ser isolados. Isso aqui são descobertas que qualquer criança faz, óbvio, não de um ponto de vista científico, mas todos nós aqui muito provavelmente já viram o ímã quando era criança, tentamos separar as duas partes do ímã porque a gente percebeu que o ímã tinha duas partes. Tá? Em 1600, nós voltamos ao The Magnet, do Gilbert, porque lá Gilbert vai apontar a resistência de uma região latente de influência do ímã sobre o ferro. Então, ele vai, de certa maneira, isso é o que hoje a gente chama de campo, né? E ele vai destacar, né, as propriedades de ímãs e de corpos eletrizados são distintas, ou seja, novamente a gente retoma aquela informação de que eletricidade era, agora não, né? Estava formalmente separada do magnetismo. Aponta que a atração elétrica é barrada pela umidade, tá? Indica também que a Terra é uma grande esfera magnética, portanto, pode ser considerado um dos primeiros, ou o primeiro, a manifestar que a Terra pode ser um grande ímã gigante. E vai também trazer a ideia de que as agulhas magnéticas apontam na direção dos polos, certo? Bom, no que tange à sociedade, os estudos de magnetismo eles foram fortemente incentivados pelo uso da bússola em navegações. Então, quanto ao magnetismo, é basicamente essas poucas informações. A gente vai descobrir muito sobre o magnetismo no século XIX. Por quê? Porque a gente vai descobrir que o magnetismo é produzido por carga elétrica em movimento, ou seja, corrente elétrica. E o estudo da corrente elétrica era chamado de galvanismo. O termo corrente elétrica ainda não existia, ele só vai existir, vai ser cunhado por Georg Simon Ohm, que nós já vamos chegar nele. Qual era o contexto disso, gente? O surgimento dos estudos sobre galvanismo vai se iniciar depois de quase 200 anos sem avanço nenhum, tá? Ou sem quase nenhum avanço, tá? Ou praticamente quase sem nenhum avanço, desculpa, falei a mesma coisa, né? Com palavras diferentes. No estudo do magnetismo, e isso dá um impulso necessário para avançar. Entre 1780 e 1790, Luigi Galvani, na Itália, fez diversas experiências e propõe a ideia de eletricidade animal. De onde ele tira isso? Ele vai ver, né, que uma reações nos membros posteriores de rãs mortas quando ele aplicava eletricidade em um gerador eletrostático nelas, tá, gente? Então já havia outras experiências nesse sentido, porque já haviam sido detectados animais elétricos, como por exemplo o peixe-torpedo. O Bancroft, né, já tinha encontrado esse animal e o Joe Ash tinha estudado os órgãos desse peixe. Ou, né, as enguias, por exemplo, aqui, mas para lá não, eu creio que não haja, né? Em 1786, tá, o Galvani vai fazer um experimento interessante. Ele vai dissecar algumas rãs e ela vai ver que essas rãs têm os músculos contraídos quando ele tocava simultaneamente o bisturi, a coxa da rã, e acionava um gerador eletrostático. Tá? Depois, Galvani, para tentar olhar melhor esse efeito, ele vai mudar o tipo de centelha para raios. Então, ele vai pendurar, né, um gancho de latão, tá, nas patas das rãs e pendurava-as no corredor de ferro, esperando um raio. E os resultados eram reproduzidos, ou seja, os músculos da rã morta, a rã não tinha como contrair o músculo dela, porque o sistema nervoso dela já tinha ido para o saco, e então esses resultados eram reproduzidos com eletricidade posterior. Então, o Galvani vai dizer que deve ter uma eletricidade, né, como tem lá o peixe-torpedo, os animais devem ter uma eletricidade intrínseca, uma eletricidade animal. Em 1793, né, pouquíssimo tempo depois, considerando a época em questão, Alessandro Volta vai argumentar que a eletricidade animal é, na verdade, um efeito inorgânico, e não um efeito orgânico, tá? Que deriva da interação de materiais distintos. Que é a tese correta, tá? De que o efeito se deve ao desalojamento de fluido elétrico ou deslocamento de carga elétrica por conta dessa interação entre materiais distintos. E aí o Volta cria a pilha,
superpondo discos de prata e zinco, ou seja, de materiais diferentes, intercalados por papel ou tecido embebido em solução salina, que facilitava a ocorrência dessas reações. Tá bom? Então, qual é a importância dessa descoberta da pilha de Volta? Tá? Volta vai descobrir que a pilha ela tem corrente elétrica quase constante. Ele não usava esse termo, tá? Mas a eletricidade, falando nos termos ali na época, a eletricidade produzida por uma pilha, ela era praticamente constante. E isso era muito importante porque os experimentos que envolviam cargas elétricas em movimento, ou seja, o que hoje a gente chama de corrente elétrica, eles só poderiam ser produzidos com diversos usos de diversas garrafas de Leyden, o que era impraticável. Então, produzir um aparato desse, né, uma fonte dessa que produzisse corrente elétrica quase constante, porque produzia uma tensão, outro termo também desconhecido à época, quase constante, foi muito importante para a gente compreender melhor o efeito da corrente elétrica, a relação dela com o magnetismo e a eletricidade. Então, o campo do galvanismo envolvia estudos de outras naturezas. Quais eram as dificuldades que eles tinham ali no século XVIII? Primeiro, eles não conheciam o conceito de corrente elétrica. Então, a dificuldade no estudo das correntes elétricas era um entrave para eles. Assim como a existência de conceitos, tais como FEM, corrente elétrica e resistência elétrica. Tá certo? Esses trabalhos eles vão ser mais desenvolvidos, esse trabalho de organização conceitual, pelo Georg Simonson, tá? Bom, que trabalhos influenciaram ele? O primeiro desses trabalhos foi um trabalho publicado por José Fourier em 1822, um trabalho que versava sobre o fluxo de calor, tá? E, portanto, Ohm fez a relação desse fluxo de calor com o fluxo de cargas elétricas. Então, em 1825, o Ohm vai estudar a influência de uma pilha de volta sobre condutores de distintos comprimentos e mesmo diâmetro, o que vai permitir com que ele construa o conceito de resistência elétrica. Então ele vai dizer que tem uma perda de força, veja, ele ainda não tinha os conceitos de corrente nem de tensão, que crescia linearmente com o aumento do comprimento do condutor. Então você pega dois condutores do mesmo material e de mesma seção transversa e coloca comprimentos diferentes, você tem tensões sob a mesma tensão, você tem correntes diferentes, porque você vai ter resistências diferentes para esses dois fios. Então ele vai introduzir os conceitos de intensidade da corrente elétrica e de resistência elétrica. Uma curiosidade muito interessante, tá? Que por conta da variação da solução salina da pilha que o Ohm descreveu no seu artigo, que ele submete a Análise der Physik, tá? Fez com que o Johann Poggendorff, tá? Que era o editor desse periódico, sugerisse para o Ohm o uso de um termopar de cobre bismuto que era mais estável e poderia produzir correntes elétricas mais uniformes, usando linguagem moderna, é óbvio. Em 1827, o Ohm vai produzir um outro trabalho que é essencial para a nossa compreensão da relação desses conceitos, que é a proporcionalidade entre o fluxo elétrico e a força eletromotriz. A propósito, o conceito de força eletromotriz, que hoje é utilizado para descrever energia, trabalho por unidade de carga devido a um campo não eletrostático, ele é introduzido antes do conceito de diferença de potencial. Tá bom? A FEM aclara a noção de tensão de Franklin, tá? Que já havia sido proposta anteriormente, e ela que vai estabelecer o vínculo entre o galvanismo e a eletrostática, ou seja, carga elétrica em movimento é produzida por uma força eletromotriz. Na época, eles ainda acreditavam que a força eletromotriz era uma força. Hoje, nós já conseguimos diferenciar esse conceito e aproximá-lo de trabalho por unidade de carga. Tá bom, gente? Então, os trabalhos do Ohm só passam a ser reconhecidos a partir de 1841, né? É o visionário, não tem jeito, né? Mas ele não entendeu assim, ele ficou até um pouco desmotivado por conta do seu pouco reconhecimento do seu trabalho. Bom, então os conceitos de potencial e FEM, corrente elétrica, eles vão ser, né, introduzidos posteriormente e vão ser realizados, vão ser relacionados aos conceitos de potencial introduzidos em outros campos. E, por exemplo, no século XVIII ainda, o Lagrange e o Laplace introduzem os conceitos de potencial gravitacional, tá?
Poisson vai introduzir um conceito de potencial eletrostático, tá? Em 1825, né? A propósito, eu falei que tinha sido antes, né, a força eletromotriz, mas o trabalho é de 1827, então ela vem depois, tá? Mas ela vem depois do conceito de Poisson e, né, ela vem antes da matematização de Green, tá bom, gente? Bom, posteriormente, né, 1841 é a citação em que outros trabalhos do homem começam a ser reconhecidos, tá? Tem um experimento aí histórico que é realizado e um efeito histórico aí que é um efeito conceitual importante que a gente conhece na eletricidade e no magnetismo, que é o efeito Joule, o efeito Joule, como vocês falam, né? A pronúncia correta é Joule, James Joule. Ele consegue produzir calor utilizando eletricidade, tá? E ele vai demonstrar também a expressão adequada para o efeito, que dependia do quadrado da corrente elétrica. Ele suplanta a explicação do Humphrey Davy. Tá? O Humphrey Davy, se você não sabe, era um químico que contrata o Michael Faraday para trabalhar no laboratório dele. Tá? E acreditava que a dependência da potência com a corrente elétrica era linear. Tá? Mas, na verdade, o efeito Joule é medido hoje, né, em linguagem moderna, a potência é resistência vezes a intensidade da corrente elétrica ao quadrado. Tá? E quem introduz a noção de resistência, que só vem a ser formalizada bem depois da noção de potencial e corrente, claro, depende dos dois, né, é o Gustav Kirchhoff, ou o Kirchhoff, como vocês costumam falar, né, mas o Kirchhoff era alemão, então muitos professores não sabem disso, também não tem por que saber, porque ninguém é alemão aqui, né, estou trazendo por mera curiosidade. Aí ele introduz a definição de resistência elétrica em 1849. E isso aqui não é lei de Ohm, tá, gente? Eu vou bater em vocês se vocês disserem que isso aqui é lei de Ohm. Bater metaforicamente, óbvio, não vou agredir ninguém. Mas eu vou dizer, porra, meu irmão, a égua aí tá Flórida, né, cara? Isso aqui é definição de resistência elétrica. Basta você ver lá no Halliday isso. Tá bom? E a ótica, gente? A ótica, ela segue um caminho também separado da eletricidade e do magnetismo, tá? E ela vem ali desde os gregos. Alguns gregos, como por exemplo Demócrito, afirmavam que um feixe de luz provém dos objetos e adentra os olhos. Olha, se você acha que a sua visão é a visão do Superman, que sai do seu olho e volta, não sei o que mais, né? Você está muito mais próximo do Platão e você está perdendo para o Demócrito, que era do século IV, e viveu entre os séculos 4 e 5 antes da Era Comum, tá bom? Que é a visão que a gente tem hoje, que o feixe de luz provém dos objetos e adentra os olhos. Na verdade, não provém dos objetos. Ele é refletido pelos objetos, tá bom? Nesse sentido, né, ele está parcialmente correto. Agora, né, essa visão do Platão, pelo amor de Deus, né, sustentava que corpos e os olhos emitem raios e a visão é a combinação de ambos. O baseado foi pesado, é muito bonita a teoria, mas não tem nada a ver. Tá? Aristóteles, por outro lado, propunha que a luz decorria de uma atividade vibratória do meio. Essa aqui foi sagaz. Tá? Ele propõe uma analogia com a natureza vibratória do som. Então, se o som é uma vibração, a luz também deve ser. E ele afirma que um instrumento chamado diáfono vibra e por isso ele faz vibrar os líquidos dos olhos. Essa aqui foi ele foi mais além aqui, né? Já no Renascimento ocorre a construção de teorias sobre dois fenômenos mais comuns e que são vinculados a uma versão corpuscular de teoria, que são os fenômenos da reflexão e da refração, devidos aí a Descartes, a Pierre de Fermat, a Isaac Newton e ao Christian Huygens. Vamos lá. Quanto aos fenômenos ondulatórios, eles só vão ser estudados na metade do século XVII. A difração e a interferência ali por volta de 1665, enquanto a polarização em 1678. Lembrando que não significa que a polarização tenha sido resolvida. A polarização só vai ser resolvida no século XIX. Tá bom, gente? Então, esses fenômenos eles apresentariam dificuldade para a teoria corpuscular. Tá? E por isso, naturalmente, foi mais difícil de resolvê-los. Bom, quanto aos gregos, tá, no que tange à reflexão, eles, em primeiro lugar, eles estabeleciam uma diferença entre a ótica e a catóprica no século III antes da Era Comum. A ótica, que é geométrica, se a gente se refere aqui à ótica geométrica, não à ótica ondulatória, era o campo que estudava a visão, enquanto a catóprica se preocupava com espelhos e refração. Isso nos sugere, naturalmente, que a ótica da visão
e a ótica dos espelhos e da refração eram consideradas diferentes, porque tinham dois ramos para estudar duas coisas diferentes, essas coisas devem ser diferentes. Euclides, o mesmo da geometria, tá? Que viveu ali entre 323 e 285 antes da Era Comum, desenvolve o estudo da catóprica, descreve o comportamento de espelhos planos, côncavos e convexos e enuncia o que hoje chamamos de lei da reflexão. E não à toa a ótica geométrica é geométrica, porque, né, também foi estudada por Euclides. Arquimedes, né, de Siracusa, que viveu entre 283 e 218 antes da Era Comum, trabalha os chamados espelhos incandescentes. É muito conhecido por isso, e claro, pelo princípio da alavanca e outras coisas mais. E também da coroa do Eureka de sair pelado correndo, né, o que é um dos, digamos assim, uma das coisas que mais faz a galera pensar que físico é maluco, né? Herão de Alexandria, ele vai enunciar um princípio de minimização, de extremização, que é o princípio do menor caminho da luz, quando ele realiza estudos de dióptrica e catóprica. Veja, tem um salto aqui, ó, de alguns séculos. Pierre de Fermat, ele traz estudos sobre a reflexão e sobre a refração, tá? Da luz, e ele traz também um princípio da minimização. Veja, o Herón de Alexandria propõe o princípio de minimização do caminho, enquanto Pierre de Fermat vai propor um princípio da minimização do tempo. A luz vai seguir o caminho que demanda menos tempo dela. Já ainda no século XVII, desculpa, no século XVIII aí já, né? Porque ele nasce em 1698, o Maupertuis, tá? Ele enuncia o princípio da mínima ação, que é um outro princípio de extremização muito importante que nós estudamos na mecânica clássica a propósito, tá? Quanto à refração, veja, a lei da reflexão já existia aqui nesse momento e os caras estão começando a fazer coisas cada vez mais elaboradas. Com a refração acontece a mesma coisa. Tá? No século IV a.C., Cristo, tanto Platão, antes de Cristo, não, antes da Era Comum, né? Porque você fala, né? Tem até um meme com isso, né? O egípcio pergunta que ano é? Ah, é 250 a.C. Ele, quem é Cristo? Sei lá, moleque. Né? Então é meio curioso. Então os historiadores hoje chamam de antes da Era Comum. É uma denominação da história que eles utilizam por conta disso, né? Então, já se indicava a quebra aparente de objetos imersos em água. Qualquer livro de ensino médio tem essa figura de um lápis colocado numa piscina ou num copo d'água e esse lápis parecendo que está quebrado. Tá? O fenômeno da refração ele foi estudado em diferentes épocas e por distintos filósofos, tanto por Euclides, né, que já foi mencionado há pouco, tanto por Posidônio Ródio, no século II, que viveu entre o século II e o século I, antes da Era Comum, como pelo Herón de Alexandria, que também foi abordado aqui. Tá? Agora, mais especificamente no século I, Cleómenes ele vai fazer uma série de observações mais sistemáticas sobre a refração. É ele que vai fazer aquela análise do experimento da moeda, que a moeda parece estar mais próxima da gente quando ela é colocada no fundo de um copo, por exemplo, com água. A visibilidade do Sol abaixo da linha do horizonte também é um fenômeno que vai ser relacionado com a refração, e a detecção aí de que o feixe refratado se aproxima da normal também é algo já conhecido desde o século I. Ptolomeu, o astrônomo do sistema geocêntrico, também realiza diversas contribuições importantes para o campo. Já viveu entre o século I, fim do século I e meados do século II. Tá bom? Ele realiza contribuições importantes para o campo e ele faz um trabalho experimental árduo que resulta em tabelas de ângulos de incidência contra ângulos de refração. E os resultados são razoavelmente bons. Muito tempo depois, já no século XI, um filósofo natural persa, Alhazen, vai corrigir os dados de Ptolomeu e elaborá-los, tá? Um pouco mais. Muito tempo depois também, cerca de 500 anos depois, Wilfred Snell, tá? Que era um físico holandês, vai enunciar a lei da refração, que é a lei de Snell. N1 sendo θ1 igual a N2 sendo θ2. No século XVII, René Descartes publica a lei dos senos para a refração em 1637. Veja, pouco tempo, ou melhor, cerca de 12 anos após a morte do Snell. O Bonaventura Cavalieri ele vai descrever a trajetória de raios em diversos tipos de lentes, tá? O que também já está
mostrando para a gente um vínculo entre o estudo da ótica e o estudo da catóprica, tá? Ou seja, mostrando que espelhos, lentes, todas essas coisas já são enxergadas de uma maneira mais unificada. E Pierre de Fermat, em 1661, deduz a lei dos senos e obtém um resultado oposto ao de Descartes. Tá? Claro, eles partem de premissas diferentes. Ele obtém o resultado oposto, né? Que Descartes vai supor que a velocidade no meio é maior do que a do outro. O Fermat vai supor que onde era maior é menor e o Descartes, onde Descartes tinha previsto que era maior, né? Então, Descartes, né? Maior, menor, o Fermat é menor, maior, tá certo? O Huygens, ele em 1678 vai explicar o desvio da luz, vai determinar também que o índice de refração é determinado pela velocidade com que a luz atravessa o meio. Então, isso, na verdade, é uma coisa que hoje nós também adotamos, a relação entre a velocidade e o índice de refração, e que essa quantidade dependeria da cor da luz. Mas isso vai ser sistematizado por Newton, tá bom? No seu livro Ótica. Bom, o espectro colorido, que é algo que é apontado já por Huygens, tá? Ele não só volta a ser tratado, como ele já havia sido tratado antes. Descartes já tinha percebido isso, Boyle já tinha percebido isso, tá? Hooke já havia descrito isso, Grimaldi já havia descrito isso, e Newton também, tanto na discussão sobre dispersão como na teoria das cores de 1671, também já aponta essa questão. Qual a explicação que Newton dá? Newton, ele acredita que a luz branca é composta de várias cores. Alguns desses cientistas acreditavam que a luz branca era luz pura. Então a hipótese de Newton se mostra acertada. Ele pega e consegue dispersar, decompor, passando a luz branca por um prisma. A propósito, a capa do CD do Pink Floyd, a capa do disco do Pink Floyd, do Dark Side of the Moon, tá? E ele mostra, né, que essa refração, o comprimento de onda, né, vai ser alterado por conta da alteração da velocidade, a frequência da onda permanece a mesma, né, e elas vão ser dispersas em faixas diferentes. E isso, na verdade, é uma evidência de que todas as cores estão lá dentro da luz branca. Tá? E aí, olha que interessante, Newton relacionou as 7 cores ao som, porque tinham 7 notas musicais. Porque, a propósito, algumas pessoas, né, muitas pessoas, na verdade, dizem que nem dá para se distinguir o anil do azul e que a orientação teórica da música foi essencial para o Newton postular 7 cores para o arco-íris, por exemplo. Então, antes de Newton, como mencionei para vocês há pouco, o que era considerado luz pura era a luz branca. E não se considerava que a luz branca era uma mistura de várias cores. Tá? Boyle também é um cientista que vai propor algumas coisas nesse sentido. Ele vai relacionar a reflexão às cores. Ele vai dizer que os corpos brancos refletem igualmente a luz que recebem, enquanto os corpos negros não refletem a luz que recebem. O que um pouco se aproxima com o que a gente concebe hoje. Enquanto ele vai considerar que as outras cores são intermediárias entre o preto e o branco. As teorias das cores, hoje a gente sabe que tem dois tipos, tá? A RGB, Red, Green, Blue, tá? Que é uma teoria de aglutinação, que você monta as cores somando, e as dos pigmentos, que na verdade são o contrário, são uma teoria de subtração, você vai retirando a luz que é absorvida, tá bom? Quanto ao arco-íris, né, que é um fenômeno interessante, tem algumas curiosidades aí, né, sobre isso. Tá? O arco-íris é um fenômeno interessantíssimo que nós o apreciamos, tá? E ele já vem sendo estudado desde o século IV a.C., tá? Por Aristóteles. Roger Bacon, no século XIII, é um que vai medir o ângulo de visão, tá bom? O ângulo de visão, que é o ângulo formado entre a direção dos raios solares incidentes e os raios refletidos pelas nuvens até os olhos do observador. Tá? O Teodorico de Freiberg, ou o Dietrich von Freiberg, tá? Em 1304, um frade alemão, ele admite que o arco-íris é a combinação de reflexão e de refração de luz solar por partículas de chuva. Veja, ele falou assim: 5G, 6G, para que não precisa de fontes? Não foi preciso. Né? Então ele mete essa aí, né, no século XIV, tá bom? Então ele faz experiências com esferas cristalinas ocas e luz solar para tentar emular
e a ideia das gotículas de chuva. E ele explica o arco-íris primário como uma reflexão e o secundário como proveniente de duas reflexões, tá bom? E ele vai argumentar que a ordem do arco-íris secundário é invertida com relação à do primário, e pode ser que ele tenha encontrado essa explicação em trabalhos anteriores de Ibn al-Shirazi, que era um filósofo persa do século XIII. O Teodorico, ou Dietrich, ele vai também medir o ângulo de visão. Descartes também descobre no século tá aqui 17, mas eu estou achando esquisito aqui essa data. Ou enfim, tá, vamos manter assim, né? No século 17, eu creio que vamos ver aqui a data de nascimento do Descartes, a data de morte do Descartes. Realmente o Descartes tá correta a informação, fiquei com medo de ter colocado um a mais, né? Realmente Descartes morreu em 1650, então ele estava aí realmente no século XVII quando ele descobre os trabalhos de Teodorico, né? Do Dietrich von Freiberg. Tá? Ele vai explicar a região escura de Alexandre, em 1637, que é uma faixa que é ligeiramente mais escura que o céu azul. Tá? Então você bota lá, vamos lá, botar no Google, né? Isso, para você ver aqui. Ou de Alexander, né? Aqui, ó. Essa faixa bem aqui, ó. A faixa escura de Alexandre, tá? Ele explica essa região, tá? E ele explica também o ângulo de visão, tá bom? Quanto aos arcos supranumerários, tá? Eles só puderam ser explicados no século XIX porque eles são fenômenos ondulatórios. Então não tinha uma explicação disponível ainda objetivamente nesse período. O que são esses arcos supranumerários? São faixas de cores rosa e verde, fracas logo abaixo do arco-íris primário. Tá? O Newton apresenta essa explicação por dispersão. Tá? Explicação mais adequada. Tá? Então, arcos supranumerários. Na verdade, já era por ter colocado isso na apresentação, né? Tá bonitão isso aqui, né, cara? Aqui, que legal. Muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Tá? Então, o Newton apresenta a explicação por dispersão. A propósito, na próxima aula, essa é a parte um dessa aula, tá? A aula 3 é a parte um do eletromagnetismo, nós vamos discutir os fenômenos ondulatórios, vamos discutir a indução eletromagnética, vamos discutir as ondas eletromagnéticas e vamos discutir a integração teórica e experimental do eletromagnetismo. Forte abraço para vocês, um excelente fim de semana, tudo de bom.